um robô que funciona com luz em vez de baterias, arroz que se transforma em materiais inteligentes, enxames militares de baratas ciborgues, robôs humanoides entrando em fábricas e até monges robôs respondendo perguntas em templos. A robótica ela acabou de entrar em uma fase nova e muito estranha. Então vamos falar sobre isso, tudo bem? Vamos começar com um dos exemplos mais esquisitos. Pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Davis, criaram recentemente um robô do tamanho de um inseto que pode pular continuamente usando apenas luz. E quando eu digo nada, quero dizer literalmente nada além disso. Sem motores, sem processadores, sem baterias, sem eletrônicos em nenhuma parte da máquina. O sistema funciona devido ao material de que é feito. O robô é feito principalmente de elastômeros de cristal líquido. São materiais semelhantes à borracha que mudam de forma ao serem expostos à luz. Então, quando a luz incide sobre o material, ele começa a se curvar, e essa curvatura armazena energia elástica dentro de uma estrutura de feixe curvado construída no robô. Agora, é aqui que fica interessante. Com a luz incidindo no material, a energia armazenada aumenta até alcançar um ponto crítico. O feixe retorna rapidamente à forma original, liberando a energia e lançando o robô ao ar. Então, basicamente, o robô pula porque o próprio material age como uma mola que está sendo constantemente carregada pela luz. Mas a parte realmente inteligente acontece logo após o salto. Enquanto o robô está no ar, seu próprio corpo bloqueia brevemente a fonte de luz e projeta uma sombra sobre si mesmo. Essa sombra resfria o material e permite que ele volte à sua forma original. Assim que o robô pousa e a luz atinge o material novamente, todo o ciclo recomeça. A luz dobra o material, a energia se acumula. O feixe se rompe, o robô salta, a sombra reinicia o sistema e então o processo se repete. Em vez de eletrônicos controlarem o feedback, a física da luz e sombra gera o ciclo automaticamente. E para ser sincero, os pesquisadores nem esperavam que funcionasse tão bem. Eles achavam que o robô poderia pular algumas vezes antes de parar. Em vez disso, durante os testes, ele completou 188 pulos contínuos sem nenhum componente eletrônico. Ainda mais surpreendente foi a força. O robô pesa cerca de 300 miligramas, que é praticamente nada. Mesmo assim, os pesquisadores adicionaram peso para testar os limites e descobriram que ele ainda conseguia operar, carregando cargas de até 1.700 vezes o seu próprio peso. Esse movimento ocorre por instabilidade de estalo. O material acumula energia de deformação e, de repente, a libera em uma deformação rápida. Então, o robô não precisa de sensores ou processadores para saber quando pular, sua geometria e materiais cuidam da detecção, atuação e reinicialização sozinhos. O projeto é liderado pelo professor Wenzhong Yan, do Departamento de Engenharia Mecânica e Aeroespacial da UC Davis, e sua pesquisa foca em algo chamado inteligência mecânica. Ao invés de criar máquinas mais inteligentes com mais eletrônicos, a proposta é integrar a inteligência nos próprios materiais. Embora pareça abstrato, as aplicações potenciais são bastante práticas. Por exemplo, robôs minúsculos como este poderiam carregar sensores ambientais e se mover continuamente pelo terreno, formando redes distribuídas que detectam fumaça ou chamas durante incêndios florestais. Por não dependerem de eletrônicos tradicionais, eles podem atuar onde robôs convencionais têm dificuldades, como prédios desabados, túneis subterrâneos ou ambientes radioativos. Enquanto pesquisadores testam materiais como este, outro grupo de cientistas fez uma descoberta inesperada sobre um dos alimentos mais comuns do mundo, o arroz. Cientistas observaram que grãos de arroz compactados se comportam de formas diferentes conforme a velocidade da compressão. Quando comprimido lentamente, o arroz mantém resistência e estrutura. Quando a compressão ocorre rapidamente, o atrito entre os grãos diminui abruptamente e o material fica mais fraco. Esse efeito é chamado de amolecimento por taxa e acontece porque as redes de contato internas entre os grãos se desfazem quando a carga é aplicada rapidamente. À primeira vista, isso parece só uma curiosidade da física, mas engenheiros logo viram que podiam usar esse comportamento. Ao combinar arroz com outros materiais granulares de comportamento oposto, como a areia, que se fortalece sob cargas rápidas, criaram novos compósitos chamados metamateriais.
Esses materiais alteram seu comportamento mecânico conforme o tipo de esforço aplicado. Então, sob pressão lenta, eles podem permanecer rígidos, sob impactos repentinos, podem dobrar ou colapsar. E tudo isso acontece sem sensores, eletrônicos ou sistemas de controle ativos. O Dr. Ming-Chao Liu, da Universidade de Birmingham, explicou a ideia claramente. Ao invés de programar as máquinas para responder às forças, engenheiros podem deixar a física do material definir como a estrutura reage, o que traz possibilidades interessantes. Robôs feitos desses materiais podem ser mais leves, macios e seguros, ainda se adaptando automaticamente ao ambiente. Equipamentos de proteção, como capacetes ou coletes à prova de balas, podem ser flexíveis em movimentos normais e endurecer instantaneamente em impactos. Tudo bem agora. Enquanto alguns pesquisadores focam em materiais, outros levam a robótica para outro caminho, unindo máquinas a organismos vivos. Uma startup alemã de defesa, a Swarm Biotactics, desenvolve enxames de baratas ciborgues para reconhecimento militar, e isso já não é só um experimento de laboratório. A empresa confirmou recentemente que os sistemas já foram testados em campo com clientes pagantes da OTAN, incluindo unidades militares alemãs. Então veja como funciona. Cada barata carrega uma pequena mochila eletrônica que inclui sensores, módulos de comunicação e eletrônicos de controle. O movimento é controlado por impulsos elétricos de baixa voltagem enviados por uma interface neural ligada ao sistema nervoso do inseto. Esses sinais elétricos permitem aos operadores controlar a barata em locais onde robôs tradicionais não entram. Em vez de operarem individualmente, os insetos se movem juntos como enxames coordenados. Um software especializado gerencia a comunicação entre várias unidades para que possam operar como um único sistema de reconhecimento. Os insetos usados para o sistema são baratas sibilantes de Madagascar, escolhidas por serem resistentes, capazes de navegar em terrenos complexos, como escombros e túneis, e por conseguirem carregar cargas de cerca de 3 gramas. A capacidade de carga suporta sensores miniatura e módulos de comunicação criptografados. O CEO Stefan Wilhelm afirmou que a ideia representa um novo modelo de escala para a robótica. Máquinas tradicionais escalam via fabricação, esses sistemas por reprodução. Assim, o enxame cresce naturalmente, não sendo montado peça por peça em fábricas. Até agora, a startup arrecadou cerca de 13 milhões de euros, incluindo uma rodada seed de 10 milhões de euros e 3 milhões de euros em financiamento pré-seed. Esse financiamento apoia a expansão na Alemanha e nos Estados Unidos. Agora, embora isso pareça algo saído diretamente de um filme de ficção científica, o desenvolvimento da robótica também está avançando em máquinas mecânicas mais tradicionais. A empresa chinesa de robótica Unitree revelou recentemente um poderoso robô quadrúpede chamado AS2. O robô pesa cerca de 18 quilos e pode atingir velocidades de corrida acima de 5 metros por segundo, o que equivale a aproximadamente 18 quilômetros por hora. Apesar desse tamanho, ele pode suportar uma carga em pé de 65 quilos, ou cerca de 143 libras. Seu design mecânico tem 12 graus de liberdade acionados por motores rápidos e rolamentos de rolos cruzados precisos. Isso permite ao robô subir escadas de até 25 centímetros, enfrentar inclinações de até 40 graus e acessar plataformas de até 50 centímetros. A energia vem de uma bateria de lítio de 648 Wh, com capacidade de 15.000 mAh. Com carga completa, o robô opera por mais de 4 horas e percorre mais de 20 quilômetros. Mesmo carregando 15 quilos, ele ainda pode operar por mais de 2 horas e meia e percorrer cerca de 13 quilômetros. O robô também é projetado para ambientes hostis. Ele possui classificação IP54 para resistência à poeira e à chuva, e pode operar em temperaturas que variam de menos 20 graus Celsius até 50 graus Celsius. Versões mais avançadas incluem sensores LiDAR de última geração com 64 a 128 linhas de varredura, além de Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 câmeras, alto-falantes e microfones. Um destaque é o sistema inteligente de acompanhamento lateral da Unitree, que permite ao robô seguir uma pessoa com precisão centimétrica. Embora robôs quadrúpedes estejam mais fortes e rápidos, o maior avanço atual ocorre na robótica humanoide.
Fábricas ao redor do mundo estão começando a testar máquinas projetadas para trabalhar nos mesmos espaços que os humanos. A empresa chinesa de robótica Agabot apresentou recentemente seu robô humanoide industrial, chamado G2. A máquina une flexibilidade humana a um controle de movimento muito preciso. Seu corpo possui 26 graus de liberdade, além de braços com 7 graus de liberdade, que podem aplicar forças tão pequenas quanto 0,5 newtons para tarefas delicadas. A capacidade de processamento atinge cerca de 2070 teraflops, usando a plataforma Jetson Thor da NVIDIA. O robô usa direção nas 4 rodas para se mover em qualquer direção, andar de lado como um caranguejo e fazer curvas com raio zero em espaços apertados de fábrica. Funciona continuamente com baterias duplas intercambiáveis a quente, permitindo operação 24 horas. De acordo com a empresa, o robô passou por mais de 130 testes de componentes e testes ambientais e pode operar em temperaturas entre -15 e 50 graus Celsius. Durante as demonstrações, o robô montou componentes automotivos e até aprendeu tarefas delicadas, como inserir módulos de RAM após apenas 1 hora de treinamento. Agora, enquanto empresas como a Agabot estão desenvolvendo esses sistemas, montadoras já estão experimentando eles em ambientes reais de produção. A BMW iniciou um projeto piloto em sua fábrica de Leipzig, Alemanha, testando o robô humanoide E.ON na montagem de baterias e fabricação de componentes. O robô, criado com a Hexagon Robótica, possui ferramentas de preensão modulares, sistemas de escaneamento e rodas para mobilidade. Ele opera com computadores NVIDIA Jetson Orin Edge para percepção e decisões em tempo real, e futuras atualizações estão previstas para a plataforma NVIDIA IGX Thor. A maior parte do treinamento do robô ocorreu em ambientes simulados, usando as plataformas Isaac Chip e Isaac Lab da NVIDIA. Dentro dessas simulações digitais, o robô aprendeu habilidades de navegação, locomoção e manipulação antes de entrar na fábrica real. Essa abordagem de desenvolvimento com simulação, em primeiro lugar, reduz drasticamente o tempo de treinamento, diminuindo processos que antes levavam meses para apenas algumas semanas. E enquanto muitos humanoides ainda são experimentais, algumas empresas já estão implantando-os diretamente nas linhas de produção. A gigante chinesa de tecnologia Xiaomi testou recentemente seu robô humanoide dentro de sua fábrica de veículos elétricos. O robô atuou em uma estação que instala porcas autoatarrachantes no processo de fundição sob pressão. Durante um período de teste de 3 horas, ele alcançou uma taxa de sucesso de 90,2%, completando cada ciclo de montagem em 76 segundos. O robô retira porcas de um alimentador automático, alinha-as com dispositivos de posicionamento e coordena com sistemas de esteira na instalação. Para enfrentar essa complexidade, a Xiaomi criou um modelo de linguagem visual com 4,7 bilhões de parâmetros e aprendizado por reforço. O robô recebe informações de câmeras, sensores táteis e feedback de posição das articulações, enquanto um sistema de controle híbrido atualiza os movimentos em menos de 1 milissegundo. Centenas de milhões de distúrbios simulados treinaram o robô para condições imprevisíveis. Agora, fora das fábricas, algumas empresas estão explorando robôs humanoides para ambientes do dia a dia. No Mobile World Congress em Barcelona, a fabricante de smartphones Honor revelou seu primeiro robô humanoide. Em uma apresentação ao vivo, o robô entrou no palco com dançarinos, fez movimentos coreografados ao som de Believer do Imagine Dragons e terminou com um mortal para trás perfeito. Antes de cumprimentar James Lee, CEO da Honor, a empresa disse que os robôs são feitos para ajudar em lojas, inspeção no trabalho e companhia. O projeto faz parte da estratégia mais ampla do plano Alpha da empresa, que inclui o Alpha Phone, a plataforma de ecossistema Alpha Store, e pesquisas aprofundadas em robótica, hardware e materiais avançados. E, curiosamente, robôs humanoides agora estão aparecendo até mesmo em lugares onde você provavelmente não esperaria. Pesquisadores da Universidade de Kyoto lançaram o robô Buddhahoid, criado para ajudar em templos budistas. O robô utiliza o chatbot BuddhaBot Plus, baseado no ChatGPT, e está instalado na plataforma humanoide Uni3G1. Ele pode se curvar, fazer gestos de oração e responder perguntas sobre ensinamentos budistas.
Durante as demonstrações, o robô respondeu a perguntas sobre relacionamentos e equilíbrio emocional usando escrituras budistas. O projeto é liderado pelo professor Seiji Kumagai, do Instituto para o Futuro da Sociedade Humana da Universidade de Kyoto. O Japão já experimentou clérigos robóticos antes. Um robô chamado Mindar tem feito sermões do Templo Kodaiji desde 2019, e o motivo dessa direção é, na verdade, bastante prático. O envelhecimento da população japonesa e o êxodo rural deixam vários templos sem sacerdotes ou fiéis. Robôs assistentes podem preservar tradições religiosas à medida que diminuem os clérigos humanos. Então, aqui está a verdadeira questão. Se os robôs começarem a fazer nossos trabalhos, lutar nossas guerras e até responder perguntas espirituais, o que exatamente vai sobrar para os humanos? Me diga o que você acha aí nos comentários. Se gostou do vídeo, curta e inscreva-se para novidades sobre avanços em IA e robótica. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.